Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o professor Adriano Chagas e hoje vamos rever conceitos básicos na geometria plana, como ângulos, triângulos, aplicação. Bom, eu vou dividir essa aula em duas partes. A princípio, vamos ver apenas ângulos, como se aplica, como se é exigido no Enem e algumas questões vestibulares de concurso, o que tiver aqui para a gente resolver. Vale lembrar que esse assunto vai ser visto como uma revisão para alunos do ensino médio. Não vou entrar em tantos detalhes, pois é uma aula de revisão. Vamos ver alguns conceitos, vamos também resolver algumas questões, certo? E me acompanhe durante essa aula. Professor Adriano Chagas. O que temos aqui para início? Ângulos, né? Como podemos definir? Dentre várias formas. É a região interna entre duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta não colinear, claro. Bom, como é que eu posso justificar esse texto? Primeiro, essa palavra aqui acabei errando, pois semirretas hoje se escreve sem hífen e com dois R's. Por isso o computador está pedindo para corrigir aqui, certo? Imagino que seja isso. Mas vamos manter o foco em geometria. Aqui na geometria plana, temos o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta aqui para poder destacar melhor o que eu estou querendo falar. Marcador texto serve. Pronto. Eu preciso de um ponto. Cadê? Melhor agora. Eu preciso de um ponto para chamar de origem. Está aqui o vértice do meu ângulo. Eu preciso de duas semirretas, não é? Está aqui, ó, duas semirretas. Essas semirretas têm origem no mesmo ponto. Por isso se chama ponto O de origem, não é zero, é ponto O. E a região entre essas retas é que é o ângulo, certo? Esse pequeno arco que a gente marca aqui é só uma representação, mas o ângulo ele é toda essa região entre as duas semirretas, certo? Posso dar nome a esse ângulo usando como referência os pontos que estão ao redor dele, o ponto A, o ponto O e o ponto B. E chamar essas semirretas que contêm esses pontos como lados. Visto isso, vamos adiantar, sabendo agora, tendo a ideia do que é ângulo. Podemos dar nomes aos ângulos dependendo das suas posições. Existem alguns que são clássicos, certo? Esses a gente precisa saber. Por exemplo, o ângulo nulo, quando as retas estão sobrepostas uma em cima da outra, não existe nenhuma região entre elas. A olho nu só podemos ver uma reta. Está aqui, né? Ou então, temos aqui um ângulo muito importante, que é o ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, que é um quarto de circunferência. A partir dele, vamos usar como referência ângulos menores do que 90 e ângulos maiores. Se o ângulo for menor do que 90, né? 90 seria isso aqui. Eu tenho um ângulo menor que 90, vou chamá-lo de agudo, só por ser menor que 90. Mas se antes eu tinha um ângulo de 90 e agora ele passou um pouco, ele é maior do que 90, eu vou chamar ele de obtuso. É uma palavra que a gente dá um nome ao ângulo só por ser maior do que 90. E quando o ângulo representa a metade de uma volta, certo? A metade de uma circunferência, né? A gente chama de ângulo raso. Ou seja, o ângulo 90 apareceu duas vezes, dando aqui 180 graus. São apenas nomes que estamos lembrando, né? Relembrando de nomes que associamos a ângulos mais específicos. Vamos dar continuidade a essa parte. Bom, vou resolver com vocês algumas questões do Enem para entendermos como é que se exige o conceito de ângulos
em provas de vestibulares, como o Enem, por exemplo, é a ideia de rotação, certo? Por exemplo, quem quiser pode dar uma pausa no vídeo, ler a questão direitinho e tenta responder. Depois dá play de novo no vídeo e vê como foi que eu respondi. Essa seria uma boa opção, certo? Mas vou responder agora. Esse texto aqui eu retirei direto da prova, né, do Enem. Não lembro qual foi a cor do caderno, mas ele fala basicamente de um tabuleiro de jogos que podemos formar com esses retângulos, com esses quadrados, onde eu tenho a figura A e a figura B. Eu vou retirar peças da figura B para colocar na figura A e começar a montar meu tabuleiro. A questão diz basicamente isso. Depois ela pergunta aqui, é possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta, ou seja, está a seta aqui, ó, tá vendo? O espaço indicado por ela, preencher com uma dessas duas peças. Daí ele pergunta qual é o preenchimento correto, se é usando a peça 1 ou é a peça 2, se eu preciso dar um giro de 180 graus, de 90 graus, e o sentido do giro, se é anti-horário, se é no sentido horário. Bom, é uma questão que exige apenas concentração, certo? Você não precisa fazer cálculos, se perder em contas infinitas. Se concentrando, dá para responder isso. Vamos ver. Veja que cada peça dessa figura, ela casa as figuras iguais, certo? Eu tenho aqui um triângulo mais claro. Então eu tenho que procurar um triângulo mais claro para poder pôr aqui. Aí vai ver o seguinte, essa peça 1 tem esse triângulo mais claro e a peça 2 também tem um triângulo mais claro. Qual das duas? Vamos começar tentando com a peça 1, certo? Esse triângulo mais claro vai ser posto aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta para poder destacar melhor. Amarelo. Quando eu colocar triângulo mais claro aqui, não está pegando, então deixa na cor escura mesmo. Pronto. Quando eu colocar o triângulo mais claro aqui, certo? Esse triângulo. Ao lado dele eu vou ter essa figura aqui, parece uma flor, né? Meio arredondado, se comparado com a outra. É mais arredondada, ao lado, tanto de um lado quanto do outro. Então, quando eu coloco esse triângulo aqui, ao lado do triângulo eu vou ter a figura mais arredondada. E ela não casa, não coincide com a figura exigida na questão, que é essa daqui, ó. Certo? Eu preciso de uma figura dessa ao lado do retângulo mais claro. Isso não acontece na peça 1, mas acontece na peça 2. Logo, a peça 1 não pode ser resposta. Sobrou para a gente peça 2. Uma dessas alternativas é a resposta correta. Resta saber se a peça 2 vai girar 90 graus, 180 ou 270 graus e qual o sentido da rotação. Vamos ver. Eu tenho a peça 2, eu quero que esse triângulo coincida com esse daqui. Certo? Então, eu posso dar um giro de 90 graus no sentido anti-horário, ó, contra o sentido do relógio, é anti-horário. Aí ele vem para cá, 90 graus. Ou eu posso dar um giro de 270 graus no sentido horário. 270 graus no sentido horário. Aqui diz anti-horário, já não pode ser a resposta. Mas 90 graus no sentido anti-horário. Olha aqui, ó. 90 graus e no sentido anti-horário. Esse retângulo vai ficar, esse triângulo vai ficar coincidindo com esse. E a figura que vai ficar logo ao lado é essa aqui que a gente está procurando. Olha ela aqui, ó, que ela vai para cima. Em outras palavras,
A letra C bate com a resposta, certo? Precisa ser 90 graus e tem que ser no sentido anti-horário. Por isso não pode ser letra E, porque letra E diz anti-horário. Espero que tenha dado para entender essa questão. É uma questão de quebra-cabeça, mas dá para responder. Vamos ver o que tem mais aqui. E no ano de 2011, o Enem exigiu também questão envolvendo rotação, certo? A questão mostra uma figura de uma calçada composta por essas figuras, polígonos. E diz assim: o polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno do seu centro. Bom, ele quer saber o quanto eu devo rotacionar em graus para que a figura continue invariante. Invariante aqui significa que após essa figura se mover, ela vai continuar na mesma posição visualmente que ela era antes. Ou seja, eu preciso pegar uma dessas figuras, movimentá-las e saber quantos graus eu preciso movimentar para que ela continue nessa mesma posição inicial. Vejam só, por exemplo, eu tenho aqui essa parte do polígono que ela é idêntica a essa, certo? Que é, por sua vez, idêntica a essa. Basta que essa parte vermelha venha para essa posição ou venha para essa, ou vice-versa, que elas vão continuar visualmente com a mesma posição original, ou seja, vai se tornar uma rotação deixando a figura invariante. Daí eu vou fazer o seguinte, vou dividir em 3 partes a minha figura, certo? Porque são as partes que interessam. E eu preciso de um giro ao redor dessas 3 partes. Ou seja, eu peguei uma volta completa e dividi em 3 partes, pois elas só podem assumir essas 3 posições. Se você pega uma volta completa, que é 360 graus, dividiu em 3 partes, né? Não sei se a coordenação motora permite escrever aqui com essa caneta de mouse, mas sei que 360 dividido por 3 tem que dar 120. 120 graus é a resposta. Bom, a questão exige um pouco de concentração e saber que 360 dividido por 3 dá 120. O restante é fácil. Espero que tenha dado para entender essa questão. Vamos seguir. Continuando no Enem, não é? Evoluindo apenas o tempo, vamos ver o que é que a prova pede a gente dessa vez. Bom, a questão de número 147 no caderno de prova fala sobre um quadro chamado O Peixe. Que quiser, dá uma pausa, lê o texto e tenta responder, certo? Depois eu respondo junto com vocês. Se tentaram responder e estão agora vendo como é que eu vou responder, a questão fala basicamente de um quadro apregado aqui, olha, no ponto A, tá vendo? E no ponto B, foram apenas 2 pregos, mas por algum motivo o prego do ponto A saiu e o quadro ficou pendurado, como mostra essa outra figura aqui. O interesse da questão é que esse quadro volte à posição original, ou seja, esse vértice aqui volte até o ponto A. Eu tenho 2 opções de rotacionar essa figura no plano para que ela volte à posição original. Eu posso seguir no sentido horário, ou eu posso seguir no sentido anti-horário, contra o relógio. O que acontece? Ele diz aqui em algum momento que ele quer o menor ângulo possível, de forma a colocar a tela na posição original, obedecendo o que foi estabelecido, e girando-a um ângulo de... Tá bom aqui, achei.
o menor ângulo possível. Só temos duas opções. Veremos as duas, o menor ângulo é a resposta. Se eu tentar no sentido horário, certo? Esse daqui, primeiro eu vou andar um ângulo de 45 graus para a figura ficar para esse lado aqui, ó, ficar coincidente com essa reta. Daí eu anoto aqui 45 graus, né? Depois dos 45, eu dou mais um giro de 90 graus e ela fica na posição original. 90. Pronto. Andamos aqui 45 graus depois de 90, gerando um total de 135 graus. Deixa eu ver se com o mouse eu consigo escrever esse valor. A minha primeira opção gerou um ângulo de 135 graus no sentido horário. Existe essa opção aqui, olha. Vamos ver a próxima agora. Esse eixo dando continuidade, eu tenho um ângulo aqui de 45, né? O mesmo ângulo dos dois lados. Então, ele volta a 45, o peixe vai ficar olhando para baixo. Que esse lado vai ficar aqui. Depois dos 45, acho que eu posso escrever aqui. Depois dos 45, ele vai subir aqui 90 graus, certo? Daí o peixe vai estar olhando para o chão. Basicamente, esse é o sentido do olho do peixe. E quando ele, aí 90 graus. E depois disso, eu preciso rotacionar mais 90 para poder o peixe ficar olhando para frente como na figura original. Mais 90. E daí o total foi 45 mais 90 mais 90, dando 225. 225 graus. Nem tem essa opção aqui, né? Resposta, letra B. 135 graus no sentido horário. É o menor ângulo possível para esse peixe voltar à posição original. Tem que ser isso. Bom, essa foi a resposta da questão de 2017. Percebo que ao passar dos anos, a estrutura de resolução é a mesma, é pegar figuras e rotacionar no plano, certo? Só exige um pouco de calma e concentração para poder visualizar mentalmente como ficaria essa figura. Vamos dar continuidade. No ano de 2012, o Enem exigiu uma questão de ângulo. Olha, a questão número 180 desse caderno de prova. Mas a questão ela é simples, ela não é complicada. Ele fala um texto aqui de fevereiro de 2011, conta uma história, mas no fim das contas ele quer saber qual a representação decimal do número 124,3 graus. 124 graus e 3 minutos, desculpe. Mas aí ele diz que cada minuto equivale a 60. Cada grau equivale a 60 minutos e cada minuto 60 segundos, e assim por diante, certo? Nós temos 0 segundos, então não preciso usar isso, mas temos 3 minutos. Para eu poder saber quanto isso vale em graus, basta dividir por 60. A equação vai ficar simples. 124 graus, que já é a parte inteira, juntando com essa parte aqui, ó, é 3 dividido por 60. Está aqui. Mas a gente sabe que 3 dividido por 60, faz a continha de dividir, vai dar 0,05. Então vai ser 124 mais 0,05. É a nossa resposta. 124,05 graus. Está aqui na letra B. Outra questão do Enem. Basta um pouco de interpretação do texto e fazer uma conta de dividir. Uma operaçãozinha com números decimais, mas dá para entender, né? Dando continuidade nisso, temos aqui
Novos conceitos. Depois a gente começa a resolver mais questões. Vejam só, já que a gente tem uma ideia do que significa ângulo, representação no plano, não é? Rotacionar, para ter uma ideia de quando o ângulo é maior ou menor do que o outro, vem aqui um segmento de reta conhecido como bissetriz. Vamos entender quais as propriedades de um segmento de reta para ele poder ser chamado de bissetriz. O texto diz: segmento de reta que divide o ângulo ao meio. É fácil e direto assim, certo? Lembrando que o ângulo é toda essa região aqui. Entre essas duas retas, ou semi-retas, o segmento de reta não importa, mas toda essa região é o ângulo. Se eu passar um segmento de reta com origem na origem do ângulo, dividindo essa região ao meio, certo? Ou seja, o ângulo aqui de cima, o ângulo AOM, tá vendo? AOM, vai ser numericamente igual ao ângulo MOB. Tá aqui, ó. MOB. Pronto, dividir o ângulo ao meio em dois ângulos iguais. Se isso acontecer, esse segmento de reta pode ser chamado de bissetriz sem nenhum problema. Vamos aqui tentar resolver alguma questão que envolva bissetriz, para aplicar o conceito. Na figura, OX e OY são bissetrizes do ângulo AOB e BOC, respectivamente. Se AOB vale 42 e BOC vale 86, qual é a medida do ângulo XOY? Olha só, ele quer saber quanto vale o ângulo XOY. Se o ângulo AOB vale 42, aqui ó, 42 e x é bissetriz, OX, desculpe, é bissetriz. Então, o ângulo entre x e b, né, XOB, é metade, bissetriz dividida ao meio. Então, o ângulo XOB vai ser a metade de 42. Como é que fica aqui? Acerto. Metade de 42. Está aqui, ó. Lembrando, XOY é justamente juntar esses dois pedaços aqui, ó. Tá vendo? Um deles já é 21, metade de 42. O outro aqui, ó, a gente sabe que 86 é o ângulo completo de B a C, dá 86. Então, BOY é metade, porque OY é bissetriz. Metade vai dar de 86, dá 43. Ângulo BOY. Aqui. E o que eu quero é juntar o ângulo de 21 com o ângulo de 43 para poder formar o ângulo completo. E todo mundo sabe que 21 mais 43 dá 64. Essa resposta se encontra no item D. Uma questão de aplicação de bissetrizes. Espero que tenha sido simples de entender. Vamos ver um conceito interessante e muito importante, certo? Paralelismo. Temos aqui duas retas paralelas. Olha a representação, o símbolo aqui, ó. Duas retas paralelas e uma reta transversal que corte as duas, né? Isso é o clássico. Aí o que acontece? Existência da paralela. O texto diz: se duas retas coplanares distintas a uma transversal determinam ângulos alternos ou correspondentes, congruentes, então essas duas retas são paralelas. Eu acho que essa definição, apesar de estar correta, ela foi um pouco complicada para quem não tem o hábito de estar lendo sobre geometria. Mas eu vou tentar explicar qual é a mensagem que deve ser passada para a gente aqui, certo? O que é que interessa? Basicamente, pois estamos nos limitando a questões de vestibular, então vamos ver um conhecimento básico. Basicamente, eu preciso saber o que significa ângulos alternos. Olha só, eu tenho essa reta cortando as outras duas, transversal. Então, o que tiver de um lado correspondendo ao outro lado, eles estão alternando de lado.
vão ser ângulos alternos. Por exemplo, eu tenho aqui esse ângulo, certo? E eu tenho esse ângulo aqui. Eles são alternos, está cada um de um lado. Mas a gente precisa ver também os ângulos correspondentes. Isso é importante. Está até destacado aqui, ó. Como assim correspondente? Por um estudo de ângulos opostos pelo vértice. Se vocês lembram desse conceito, felizmente não dá para ver nem fazer as demonstrações aqui, certo? Mas a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice são de mesma medida. É uma conta bem simples de fazer, deixo a cargo do aluno de verificar isso. Temos que esse ângulo e esse são opostos pelo vértice, ó. Então eles têm a mesma medida. Mas sabemos também que esse ângulo e esse daqui, eles são correspondentes, pois eles assumem, vamos dizer, a mesma posição relativa, certo? Olha aqui, ó. Eles estão na mesma posição. Já esse ângulo marcado aqui embaixo, que eu estou marcando, ele está na mesma posição que esse. Então eles são correspondentes. Considerando todo o conceito que as retas são paralelas, transversais e tal, então os ângulos correspondentes eles têm a mesma medida sempre. Agora veja o que aconteceu. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse aqui. Então tem a mesma medida. E esse ângulo é correspondente a esse. Então tem a mesma medida também. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Eles são correspondentes, têm a mesma medida. E se eu seguir a linha de ângulos opostos, esse ângulo aqui é oposto a esse, que por sua vez é correspondente a esse, que é oposto a esse. Certo? Vem essa ideia. Daí o que mais? Esse ângulo e esse, deixa eu ver, esse ângulo aqui, tem nem onde riscar mais, juntamente com esse primeiro aqui, ó, eles estão cada um de um lado. Esse está do lado esquerdo, esse está do lado direito. Cada um de um lado da reta transversal. Então eles são alternos, por isso. Mas além disso, eles estão do lado de fora da região limitada por essas duas retas. Então eles são externos. Ângulos alternos externos. Estão do lado de fora e cada um de um lado. Porém, veja esse ângulo aqui e esse. Eles estão, vou chamar de lado de dentro dessa região formada por essas duas semirretas. Então são internos, estão lá dentro, mas está cada um de um lado dessa reta transversal. Então estão alternando de lado. Eles são ângulos alternos internos. Isso significa que eles têm a mesma medida. E é esse conceito que a gente vai precisar lembrar ou conseguir visualizar nas questões. Mas eu vou tentar formar aqui uma fórmula, um perfil mais simples, para a gente só olhar a figura e já saber o que é que tem que fazer. Certo? Veja só. Vou tentar fazer um rascunho aqui. Imagine que a reta AB é paralela à reta CD, como eu já disse aqui, né? São retas paralelas. Certo. O que eu vou fazer é traçar uma reta. Tracei com o mouse e a mão, não tem como sair uma coisa perfeita, mas vamos imaginar que essa reta traçada por mim agora também é paralela às outras, certo? Vocês conseguem visualizar que esse ângulo aqui, ó, vou chamar de ângulo 1, ele é alterno interno a esse daqui, ou seja, ele tem a mesma medida. Agora, esse segundo ângulo eu vou chamar de 2, e ele é alterno interno a esse daqui, ó, tem a mesma medida. Então, repara bem, o ângulo do meio, ele é a junção desses ângulos aqui da extremidade, 1 e 2, certo? Para achar o valor, a minha fórmula é que o ângulo do meio, o ângulo central, sempre é a soma dos outros dois. Se eu tiver essas condições, duas retas paralelas
e formar um ângulo com outras retas transversais aqui no meio. Deixa eu apagar esses riscos para a gente visualizar isso de novo. Olha, esse ângulo aqui, somado a esse, traz como resposta esse do meio, certo? Essa é a ideia, esse é o conceito que a gente precisa saber. Apenas isso vai resolver as questões da gente nesse sentido, nesse tipo de figura. E isso acontece porque eu posso criar ângulos alternos internos e aquela história toda, certo? Vamos tentar resolver algumas questões baseado nisso. Veja só. A figura aqui da questão. A questão diz, na figura abaixo, as retas RS são paralelas. Já está dentro do nosso campo de estudo. O ângulo 1 mede 45 e o ângulo 2 mede 55. A medida em graus do ângulo 3, qual é? Olha só. O ângulo 1 está aqui, o ângulo 2 está aqui. Ele quer saber o 3. Lembram que esse ângulo do meio ele é a soma dos outros dois extremos, né? Porque quando a gente fizer uma paralela, esse ângulo vai ser alterno interno com esse. O número 1 vem para cá. E o número 2, ó, ele é alterno interno com esse. O 2 vem para cá. Então é só juntar 1 com 2. O ângulo 1 vale 45 e o ângulo 2, 55. Somando os dois dá 100. Resposta, letra E. Ah, mas a questão era só somar os dois? Era. Apenas para as pessoas que já viram esse conceito e têm essa interpretação da posição correta dos ângulos. Só precisa somar. Vamos ver outra questão. Na figura abaixo, AB é paralela a CD. Esse é o trecho-chave, certo? A palavra-chave para a gente poder saber que dá para responder a questão de forma fácil. É a informação de que as retas são paralelas. Isso é o que garante a gente. Então veja só. Eu tenho três valores numéricos aqui. X, 75 e 30. Eu sei que a soma dos extremos vai dar o valor que está no meio. Um número somado a 30 tem que dar 75. Se eu já tenho 30 e quero completar os 75, quanto é que me falta? Não é? Eu só vejo quanto falta para completar 75 de 30. Olha aqui, ó. 75 tirando 30, 45, que é letra B. Bom, então, para quem entende o conceito, as questões se resumem a contas de adição ou subtração. É apenas soma. Outra questão no mesmo estilo para fixar na mente. Certo? Veja bem, palavra-chave aqui, ó, retas paralelas. Isso é o que a gente procura já de imediato quando olhar uma figura dessa. E ele pergunta, qual é a medida do ângulo X? Bem simples assim, uma pergunta objetiva, direta. Veja, eu sei que somando dois números tem que dar 112. Um deles já é 40, qual deve ser o outro? Esse tem que ser o ponto de vista. Se eu já tenho 40 para completar os 112, não é? Só falta 72. É a resposta. X é 72, está lá na letra A. Vista essa questão, agora vamos para uma um pouco mais trabalhada, né? Vamos dizer assim. Ah, não, ainda estamos nas questões mais básicas. Vejam. 35, certo? E x aqui. Bom, será que essa questão é complicada? Ela está do outro lado agora, né? Será que ficou difícil por causa disso? Não, a ideia é a mesma, certo? Se a gente traçar aqui uma reta e traçar vai ficar a mesma coisa. Veja. Esse 35 vai vir para cá porque são correspondentes. E esse x oposto pelo vértice está aqui. E ele é correspondente a esse. Vem para cá também. Ou alternos internos. Então, de toda forma, esse ângulo maior ele é formado por esses dois. Deixa eu apagar esses riscos. Pronto. Então, 35 somado a algum valor tem que dar 85. Que valor é esse?
Vamos lá, né? De 85 tirando 35, está aqui minha resposta. No item D, 50. Bom, espero que essa questão não tenha sido complicada. Outra questão interessante aqui. Ela diz assim: na figura abaixo, as retas R e S são paralelas e as retas T e V são perpendiculares. Certo? Está aqui, ó, até o símbolo de perpendicularidade. Assinale, então, dentre as alternativas abaixo, a única que completa corretamente a sentença. Os ângulos distintos alfa e beta são tal, tal, tal. Bom, o que é que eu posso afirmar sobre esses ângulos? Primeira coisa, a gente sabe que esse ângulo de 90 graus ele se repete aqui por dois motivos. Primeiro, por ser ângulos opostos pelo vértice. E segundo, pela garantia que eu tenho entre essas retas serem perpendiculares. Está aqui, ó. Tá vendo? Perpendiculares. Então eu já sei que aqui tem um ângulo 90. Mas do conceito que a gente veio estudando até agora, eu sei que esse ângulo aqui ele é formado por esse e por esse. Ou seja, esse ângulo aqui ele é alfa junto a beta. Bom, alfa mais beta dá 90 graus. Pois bem, alfa mais beta vale 90. Dá para escrever aqui? Dá. Agora, o que podemos afirmar sabendo dessa informação? Alfa e beta são ângulos opostos pelo vértice? Bom, não é exatamente isso que a gente tem aqui, que eles são opostos pelo vértice. Né? São adjacentes? Eles têm um lado comum? Não, isso não está acontecendo, eles estão bem distantes um do outro. São suplementares? Suplementar significa a soma dar 180 graus. Com certeza não é o nosso caso. Eles são complementares, ou seja, a sua soma dá 90? Com certeza, né? Eles sempre têm a mesma medida? Eles são congruentes sempre? Claro que não. Para a soma dar 90, não preciso que os dois números sejam iguais. Posso ter números diferentes somando e dando 90, né? Então, resposta, letra D. Vamos ver agora uma questão do Enem. Imagino que é uma questão um pouco... Essa questão ela é um pouco trabalhada, certo? Por envolver simetria. Se quiserem, deem uma pausa no vídeo. Em cada uma dessas questões, vocês dão uma pausa no vídeo, tenta responder direitinho, depois dá continuidade ao vídeo para ver como foi que eu respondi, certo? Veja só, a questão fala de uma figura. Eu vou ler a questão, é melhor. Um programa de adição de imagem possibilita transformar figuras em duas mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. Tá aqui a figura original, certo? A nova figura deve representar simetria, importante isso, em relação a um ponto. Não é em relação a um eixo, a uma reta, é em relação a um ponto. Importante. A imagem que representa a nova figura é... Vamos lá. Eu vou usar caneta ao invés de marcador, porque eu vou precisar de um risco mais fino aqui, certo? Pronto. Espero o seguinte. Do ponto zero, se eu traçar uma linha nesse sentido, ao lado direito, horizontal, eu vou encontrar o ponto que é um vértice na cor cinza. Mas se eu fizer o caminho oposto a esse ponto, certo? Ó, continuando na horizontal, porém em sentido oposto, eu deveria encontrar o mesmo ponto para poder garantir a simetria, mas não, é um vértice branco. Então, a letra A não pode ser a resposta, pois ela não possui simetria em relação ao ponto O. Vamos ver o que diz a letra B.
Se eu traçar do ponto zero, do ponto O, um segmento do tamanho do lado até aqui, eu vou encontrar um vértice em branco, percebem? Mas se eu fizer o sentido oposto agora, traçar o mesmo tamanho, eu vou encontrar um vértice diferente. Então, já não existe simetria no item B também, pois não estou encontrando pontos iguais. A figura do item C também é bem, né, bem fraca. Se eu traçar aqui, eu vou encontrar um vértice branco. Se eu traçar no sentido oposto, eu vou encontrar um vértice branco também. Vou imaginar que já existe simetria. Porém, se eu traçar no sentido vertical, ó, uma linha aqui para cima, né, eixo de Y, eu vou encontrar um vértice cinza. Mas se eu traçar no sentido oposto, que é para baixo, eu não vou encontrar figura nenhuma. Já não tem simetria com relação ao ponto zero. O item C não pode ser nossa resposta. Vamos ver o que acontece com o item D. O que a gente tem aqui é o seguinte. Se eu traçar aqui, ó, do ponto O até uma extremidade, eu vou encontrar um vértice branco. E se eu fizer o mesmo segmento no sentido oposto, eu vou encontrar o mesmo vértice. Se eu traçar esse segmento aqui, dessa vez com a inclinação menor, eu vou encontrar a divisa entre o branco, o cinza e o preto. E se eu fizer isso no sentido oposto, eu não vou encontrar essa divisa entre o branco, o cinza e o preto. Logo, não pode ser a resposta. O item D. Pois não existe simetria. Já o item E, obrigatoriamente tem que ser a resposta, certo? Porque nenhuma outra foi. Aí ele diz assim, se eu traçar na horizontal um segmento, eu vou achar um vértice branco. Traçando para o outro lado, também um vértice branco. Até aí está tranquilo. Se eu traçar na vertical, ó, no eixo Y, vou achar um vértice cinza. E traçar no sentido oposto, não é? Vou achar o mesmo vértice cinza. Até aí está tudo simétrico, certo? Se eu traçar um segmento com a inclinação para baixo um pouco menor, né, da horizontal, eu vou achar o encontro do branco com o preto. Mas se eu der continuidade a esse segmento no sentido oposto, também vou achar o mesmo ponto de branco e preto. Percebam que qualquer sentido que você traçar, dando continuidade para os dois lados do ponto, você vai achar a mesma imagem, a mesma figura. Então, no item E, é tudo simétrico se comparado ao ponto O, certo? Resposta, letra E. Temos aqui mais uma questão do Enem, a última questão da nossa lista, da nossa aula. Ela fala o seguinte, ela diz basicamente que foi a questão número 178 no caderno de provas, e ela diz assim, os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral das cadeiras fechadas. Olha só, o que a gente tem aqui é o seguinte, vista lateral, certo? Não é frontal, é lateral. E ele pergunta, qual dos esboços a seguir é a resposta correta? Se você puder olhar essa cadeira de lado, o que você veria? Ele está perguntando basicamente isso. Repare que no pé da cadeira existe uma madeira ligando as duas pernas, certo? Que não é o caso na letra A, não pode ser a resposta. A letra B também não pode ser a resposta, porque está faltando isso, não é? A letra D também está faltando isso, não pode ser resposta.
Está faltando esse detalhe aqui no pé da cadeira que tem na cadeira original. Tá vendo? Já eliminamos 3 das opções. Temos agora 50% de chance, né? Dúvidas apenas entre a letra C e a letra E. Qual é a diferença? Olhando para as figuras da letra C com a letra E, você vai ver que a diferença é que a letra E possui esse X aqui. Deixa eu trocar aqui. A letra E possui esse X, que a letra C não possui. E a cadeira original, ela possui ou não? Repare bem, para esse X existir, ele está pegando lá de baixo, quase do chão. Está entendendo? E no caso da letra E, ele está pegando do chão mesmo. Veja que na letra C ele possui uma certa altura, até o apoio da cadeira. Né? Como a gente vê aqui, ó, possui uma altura, não é direto do chão. E esse dito X, que deveria ser aqui, ele não tem na figura original. Esse X aqui ligando os pés da cadeira. Então, isso não pode ser a resposta. Sobrou apenas letra C como sendo a resposta, certo? A questão tenta confundir a gente olhando para o X na visão frontal. Mas o que ele quer é uma visão lateral. Cuidado com isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, certo? Quem gostou, vai lá, dá um like, dá um joinha. Se quiser, se inscreve. Vou estar postando a continuação dessa aula. Vou falar sobre triângulos. Resolver algumas questões do Enem também, questões de vestibular. Se eu achar algumas de concurso, vou colocar. Para a gente entender como é que as questões exigem da gente um cálculo ou alguma condição envolvendo triângulo, certo? Então, até a próxima aula. Agradeço a todo mundo. Quem quiser, deixa um comentário, manda um abraço. Até mais.